Jó, capítulo 22, verso 28. Determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Podei vos assentar. Queridos, em uma noite como essa, onde nós estamos louvando a Deus pelo segundo ano da Plenitude Church, é necessário a gente pensar um pouco sobre sua determinação. Estabelecerá a sua realidade. Sua determinação estabelecerá a sua realidade. Todos nós almejamos, temos sonhos, temos projetos e queremos alcançar, quem sabe, patamares mais elevados. No entanto, a caminhada até o nosso objetivo não é uma caminhada fácil. Os patamares mais elevados que nós queremos chegar implica em esforços que muitas vezes não estamos dispostos a fazer. Nem todos chegam a patamares elevados, porque nem todos estão dispostos a pagar um preço de sacrifício. Essa é uma realidade. Muitas vezes nós começamos algo com aquele ímpeto, com aquela força, mas com pouco tempo, aquela força de começo, de impulsão, logo se apaga e nós entramos em um declínio emocional, em um declínio de ânimo, e as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecesse. No entanto, queridos, preste atenção. Nós achamos que Deus vai nos conduzir sem que nós tenhamos que pagar um preço. Nós oramos para que Deus tire as dificuldades da nossa vida. E Deus está dizendo, as dificuldades são essenciais na sua vida. São elas que te tornam paciente. São elas que vão polindo o teu caráter. São elas que vai te tornando sábio. São elas que vai te tornando forte. Mas nós não compreendemos. Quando nós estamos comemorando 2 anos de aniversário, nós podemos fazer uma retrospectiva. Nós podemos analisar tudo, todo o caminho pelo qual passamos, as pedras que encontramos no caminho, as dificuldades. As coisas não nascem prontas. Aquilo que nós queremos, nós precisamos entender que implica em uma construção. E esta construção implica em esforços que muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer. Porque muitos de nós queremos a luta, queremos a vitória, mas não estamos dispostos a lutar. Baixa mais um pouquinho de ar, por favor. Nós não estamos dispostos a lutar, porque a luta implica em coragem, em renúncia, em um preço a ser pago. E nessa vida há algo muito importante. Quando eu olho para esse texto, presta atenção. Ele está dizendo, determinando tu algum negócio. Existem áreas da nossa vida que nós precisamos determinar. Mas talvez você diz assim, pastor, eu já determinei por diversas vezes e nada aconteceu.
Eu já determinei, mas não vi acontecendo. Aí nós precisamos olhar para o texto e ver que não basta apenas determinar. Determinar é apenas uma palavra que nós pronunciamos, que nós verbalizamos. Ele diz a segunda parte dizendo, ser-te-á firme. Ele está dizendo, determine, mas seja determinado. Acontece que nós cometemos o acerto de determinar e cometemos o erro de não sermos determinados. Não adianta você verbalizar a determinação se as suas atitudes, se as suas ações são de desânimo. E quantas vezes nós declaramos, vai dar certo, mas as nossas atitudes são atitudes meramente de desânimo. E as coisas não acontecem, e nós começamos a culpar a Deus, nós procuramos culpado para tudo nessa vida. Mas Deus está nessa noite, nesse instante me usando como uma voz profética, como boca dele para dizer, muitas coisas tenho eu, diz o Senhor, para liberar sobre a tua vida. Mas assim como eu disse para Josué, seja forte e seja corajoso. E nós vemos isso quando Deus chamou Josué. E Deus entrega uma palavra a Josué dizendo, ninguém poderá te resistir. Assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Tão somente, agora preste atenção o que Deus requer de Josué. Deus não estava dizendo para Josué que seria fácil. Deus estava dizendo para Josué que seria com ele. Mas Josué, e ele pediu, tão somente, seja determinado, em outras palavras. Tão somente, seja forte e seja corajoso. Ele está dizendo, seja firme, Josué. Seja corajoso, não temas, não te desanimes. Se não, vejamos. Josué capítulo 1, verso 9, ele diz, não fui eu que te ordenei, Josué. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime. Olha o que Deus requer de Josué. Josué, não tenha medo, porque muitas vezes o medo nos atrapalha de avançar, nos impede de avançar. Quantas vezes as pessoas são travadas pelo medo? Quantos ministérios estão sendo sufocados pelo medo? E Deus sabia que esses elementos não podiam fazer parte da vida de Josué. Então ele diz, não temas, Josué, eu serei contigo. Não te desanime, Josué, eu sou contigo. Por que Deus exige da parte de Josué que ele não se desanime? Porque Deus sabe que o desânimo é uma praga na vida do ser humano. O desânimo muitas vezes impede até as pessoas de trabalhar e de realizar os seus sonhos e projetos. E é por esta razão que nós precisamos entender a importância da determinação na nossa vida. Nós precisamos ser firmes. Nós precisamos ser determinados. E muitas vezes a nossa vida se resume em altos e baixos. Hoje eu estou animado, estou bem. Amanhã eu estou murcho como uma flor. E nós percebemos que aquele gás que aquela pessoa demonstrou de outrora, ele está agora com uma bexiga murcha. E ele não consegue se levantar. Ele não consegue caminhar. Ela não consegue caminhar. Porque o desânimo bateu na porta, entrou e sufocou. Eu quero te dizer uma coisa. Não permita que o desânimo te vença. Não permita que o desânimo entre nos portais do teu coração e assole a tua vida. O desânimo é um companheiro dos fracassados. O desânimo é um companheiro
dos fracassados. Toda pessoa fracassada tem em sua companhia o desânimo. Toda pessoa, muitas vezes depressiva, tem em sua companhia o desânimo. E é por esta razão, e esse tempo é tão oportuno para dizer: determine e seja determinado. Quando nós falamos do Monte Everest, um homem decidiu escalar o Monte Everest. Eduardo Hillary. E a primeira vez que ele tenta escalar esse monte, ele fracassa, ele não consegue. No entanto, este homem se depara em uma palestra, e no fundo, o pano de fundo da palestra era o Monte Everest. E aquele homem palestrando, olhou para aquele banner e disse ao Monte Everest: Monte Everest, você já cresceu. Você é grande e não pode crescer mais. Mas eu continuo crescendo. E da próxima vez, eu vou te vencer. Aleluia, glória a Deus. E aquele homem se tornou o primeiro homem na história a escalar o Monte Everest. Aquele homem entra para a história porque não aceitou na sua vida a derrota. Ele determinou e foi determinado que ele escalaria o Monte Everest e que ele entraria para a história como o primeiro homem que escalou o Monte Everest. E entrou. Todavia, ele não escalaria se na primeira tentativa ele tivesse desistido. E nesse instante, Deus ministra no meu coração como um profeta, para dizer para você que veio aqui à noite, nesse instante: não desista. Não desista. Avante. Não te desanime. Nós olhamos para um nadador chamado Michael Phelps. Este homem foi considerado o maior atleta de todos os tempos. Em uma única Olimpíada ele ganhou 8 medalhas. Ele quebrou 37 recordes mundiais. E o que fez esse homem quebrar 37 recordes mundiais? A sua determinação. Perguntando a ele por que ele era tão extraordinário, ele disse: a minha vida é nadar, comer e dormir. Nadar, comer e dormir. Eu me dedico. Eu me aplico naquilo que eu estou fazendo. Eu determino aquilo aonde eu quero chegar. E para isso existe um preço a pagar. E eu preciso ser firme. Acontece, queridos, que nós queremos chegar, mas não queremos caminhar até lá. Nós não estamos dispostos a nos esforçar. Porque o comodismo, muitas vezes é mais convidativo do que ser determinado. Eu te pergunto nessa noite, nesse instante, quais são os teus sonhos? Quais são os teus projetos? Onde você quer chegar? E o Senhor diz: determine e seja determinado. Determine e seja determinado. Talvez algo mais simbólico e profundo para cada um de nós. Recordo-me que quando menino, e talvez você vai agora se encontrar nesse exemplo,
algo muito mais íntimo a você. Quando eu tinha por volta dos meus 10, 12 anos, e talvez você na mesma idade, desejou aprender a montar de bicicleta. Quantas quedas nós levamos? Várias. Quantos machucados tivemos? Várias. E quem sabe a pessoa que estava nos ajudando ou nos ensinando até nos disse: você não vai aprender não, você é burro demais. Mas se hoje eu e você, preste atenção que Deus está falando contigo. Se hoje eu e você sabemos andar de bicicleta, é porque nós não aceitamos ficar caído. É porque nós não esmurecemos e desanimamos com as mais diversas quedas que levamos quando nós estávamos num processo de aprendizagem de bicicleta. Até que você mantivesse o equilíbrio. Eu me recordo como se fosse hoje a primeira vez que a gente conseguiu se equilibrar na bicicleta. E veio uma sensação tão maravilhosa dentro de nós, depois de tantas quedas, depois de tantas pedaladas nas canelas, e você diz: eu consegui. E a partir dali, você e a bicicleta é uma felicidade tamanha. Deus está te levando nesse instante a recordar de quantas quedas você levou na bicicleta até aprender. Para dizer: não fique caído. Se levante e monte novamente na bicicleta. Você sabe o que Deus está dizendo com o exemplo da bicicleta? Não aceite, não desista porque você caiu. O fracasso está quando o ser humano permite, ou se permite, aceitar a queda e fica ali prostrado. Mas acontece que a criança, quando quer algo, é mais determinada do que o adulto. E muitas vezes uma criança, quando quer, ela só para quando ela consegue. Deus está dizendo nesta hora para você: você precisa voltar a ser uma criança determinada. Como criança que é determinada até conseguir. A criança, quando quer algo, ela faz de tudo até conseguir. Ela chora, ela faz escândalo, mas ela não desiste. Se ela não conseguir de um jeito, ela consegue de outro. Você vai para casa, ela fala. Você vai para um lugar, ela fala. Até ela conseguir aquilo que ela quer. Por outro lado, eu e você, quem sabe, desistimos muito fácil. Os obstáculos para nós são assustadores. Na primeira queda nós queremos parar. Na primeira queda nós queremos desistir da bicicleta. No primeiro sinal de ataque do inimigo, nós queremos retroceder. Nós somos muitas vezes desanimados pelas dificuldades que se apresentam diante de nós. Você não pode parar por conta das dificuldades. Elas vão existir e elas sempre irão apresentar-se para você. Mas você pode resistir firme. O diabo também se apresenta para nos impedir das mais diversas formas, para nos parar. Mas a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não desista da sua família. Não desista dos seus planos. Não desista do seu ministério. Não desista dos seus projetos. Não pare por conta das dificuldades. Seja um homem
determinado acerca daquilo que você quer. Seja uma mulher determinada acerca daquilo que você quer, porque se você não tiver determinação, certamente terá fracasso. Porque se você não tiver determinação, certamente terá fracasso. Nós somos uma geração tão rasa, uma geração tão frágil, uma geração tão melindrosa. Qualquer coisa nós queremos parar. Qualquer coisa é motivo de desânimo. Ah, eu não vou mais. Ah, eu não faço mais. Ah, eu vou me isolar dentro de um quarto. E quem perde? Você, eu. Deus está te levantando hoje, minha irmã. Deus está te levantando hoje como um guerreiro. E Ele diz, eu não vou tirar as dificuldades. Elas são essenciais na sua vida. Não ore a Deus pedindo para tirar as dificuldades. Ore a Deus para te dar força para vencê-las. Ore a Deus para te dar sabedoria para contorná-las. Não deixe as pessoas determinarem até onde você pode ir. Não deixe as pessoas determinarem até onde você pode ir. Não deixe que pessoas determinem até onde você pode ir. Se você tem fé, o céu é o limite. Não pare por conta de pessoas. Não seja limitado por causa de pessoas. E se você é determinado, não ande com quem é desanimado. Porque o desânimo é vírus e pega mais do que coronavírus. Você já viu uma pessoa determinada, animada, e vamos lá, fulano? Ah, não vou não. É muito longe. Eu sempre fui vacinado contra isso. Às vezes eu queria sair daqui de Conquista em outra cidade próxima, chamávamos amigos, vamos lá. Né? Belo Campo, por exemplo, às vezes eu ia, chamava final de culto, de escola bíblica, chamava, ah, é muito longe. Eu falei, não, minha irmã, nós não vamos de pé não, nós vamos de carro. Mas é longe, eu falei, nós andamos rápido com carro. Por quê? Porque nós somos mais inclinados a enxergar dificuldade do que possibilidade. Mas quem é determinado enxerga mais possibilidade do que dificuldade. As coisas não são fáceis, mas também não são difíceis. Depende de como você está olhando. É colocado um copo com meio, na verdade, com cheio até o meio. O desanimado olha e diz, está quase vazio. O mais ou menos diz assim, está mais a mais. Mas aqueles que são animados diz, está quase cheio. Falta só um pouco. É o mesmo copo, enxergado por pessoas diferentes. Como você vê, determina como você estará. Pare de enxergar dificuldade, vença. Apresentou dificuldade, eu vou vencer cada uma. E você vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo. Não seja parado pelas circunstâncias. Quando perguntando a Michael Jordan, um dos maiores também atleta, como ele conseguia pontuar com tamanha distância. Ele diz, enquanto todos estão curtindo, eu passo a maior parte do meu tempo treinando, para que eu seja o melhor
naquilo que eu faço. Havia uma determinação nele. Ele não queria ser melhor do que os outros. Ele apenas queria ser melhor naquilo que ele fazia. Mas isso implicava em uma determinação de treinar, de treinar e de treinar. E nós não entendemos que os bastidores de um vencedor é de determinação e de derramar muito suor. Nós queremos que as coisas venham fáceis para nossa mão, mas saiba de uma coisa: pessoas que foram criadas na modalidade do fácil têm personalidade frágil. Pessoas que foram criadas sendo bajuladas por pai, por mãe, dando tudo o que quer, têm a sua personalidade fraca. Eis a questão de tanta depressão no tempo que nós estamos vivendo. Tempos difíceis, tempos de dificuldades, geram homens fortes, geram mulheres fortes, geram povo determinado. Tempos fáceis geram um povo frágil. Nós somos conhecidos como a geração Nutella. Qualquer coisa se derrete. Mas Deus está levantando um povo forte, um povo firme, disposto a vencer. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 58, o apóstolo Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Firmeza e constância, amigos da determinação. Você sabe o que é firmeza e constância? Eu sou do interior, sou da roça, cidade desconhecida, de um povo desconhecido. Eu me recordo que eu andava muito de moto, e talvez você também já fez isso, e a cancela ela tem um lado que abre. Então a gente não descia da moto para abrir a cancela. A gente vinha, batia com o pneu dianteiro, a cancela abria, a gente passava e ela vinha novamente, batia. Pá! Só que aquela porteira, aquela cancela é constituída de mourão e da própria cancela. E o mourão, ele sempre recebe as pancadas que a cancela dá nele. Todos os dias, escute isso aqui que o Espírito Santo quer falar com você. Todos os dias a cancela bate no mourão. Mas ele está firme. Passa dias, entra dias, passa semanas e mais semanas, e todos os dias a cancela bate no mourão. Mas ele está. E o que acontece é que troca-se a cancela, porque ela se arrebentou, mas o mourão permanece firme. Nós temos que ser igual mourões. Por mais pancadas que venhamos receber das cancelas da vida, permanecemos firmes e inabaláveis. E as pancadas são trocadas. Aqueles que, quem sabe, bate em você é que se arrebenta, porque encontra em você um caráter firme e forte. Deus está levantando um povo firme e constante. Então o apóstolo Paulo diz: sede firmes e constantes. Pastor, mas eu estou um tanto que desanimado. Mas Deus te trouxe aqui nesse instante para trazer um novo tempo na sua vida e dizer: eu não vou desistir, eu vou avançar. Eu não aceito mais o desânimo na minha vida. Eu não aceito mais o fracasso na minha vida. Eu não aceito mais o cansaço na minha vida. Eu não aceito mais estar parado no tempo. Eu não aceito a minha vida. Eu determino mudança e serei determinado para que essas mudanças aconteçam. Na minha família,
eu determinarei mudança. E serei determinados para que essas mudanças aconteçam. E sabe o que o Senhor nos diz? Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Quando nós decidimos ser determinados naquilo que fazemos, quando nós determinamos, não tem nada e ninguém que possa nos parar. As barreiras não nos param, as dificuldades não nos param, a circunstância não nos para, pessoas não nos param e o inferno não nos para. Se dedique, se esforce, tenha de bom ânimo. A determinação é o combustível na medida certa que te leva até o destino chamado sucesso. A determinação é o combustível na medida certa que te leva até o destino chamado sucesso. Marque a história. Marque a sua história. Marque a sua passagem sobre a terra. Marque a sua passagem sobre a terra. Que alguém olhe para você como olhou para os grandes homens. Eu e você hoje pregamos e falamos a respeito de homens como Elias, como Paulo. Eu e você hoje pregamos, ouvimos falar de homens como Jeremias, como Micaías, como Eliseu. Ah, pastor, são homens da Bíblia, então bem. Nós ouvimos falar de homens como Billy Graham, como David Wilkerson, como Charles Spurgeon, como Leonardo Ravenhill, porque foram homens que foram determinados em suas ações e em suas vidas. Billy Graham morreu há pouco tempo, mas o seu legado e o seu nome ecoa dentro das igrejas como um homem de Deus, como um homem que marcou história, mas ele entendeu o princípio da palavra de Deus, de determinar e ser determinado. Quem será? Ou quem serão os próximos Billy Graham? Quem serão os próximos Charles Spurgeon? Quem serão os próximos David Wilkerson, John Wesley? Salvo engano, John Wesley ou David Wilkerson, não me recordo agora com precisão. Mas ele, ao evangelizar, os traficantes chegaram para ele e o chefe diz assim: olha, eu não quero mais que você evangelize. Eu vou lhe cortar em 1000 pedaços se você continuar evangelizando. Ele disse: se você me cortar em 1000 pedaços, os 1000 pedaços vão te amar. Homens que não temiam. Homens determinados de coração. Homens firmes, que não paravam. Homens que eram destemidos e que confiavam sobremaneira em Deus. Esta palavra serve para a sua vida em todos os aspectos. Quantas vezes nós olhamos: hoje eu estou desanimado, eu não vou para a igreja não. Queridos, pelo amor de Deus, o desânimo tão pequeno tem te derrubado a tal ponto. Hoje eu não vou trabalhar não, que eu tô... O desânimo desse jeito tem me derrubado? Não, queridos. Não foi para isso que o Senhor nos chamou, não. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Deus requer que nós entendamos o princípio da determinação, de sermos determinados. Porque a sua determinação estabelecerá a sua realidade. A sua determinação estabelecerá a sua condição.
Aonde você estará amanhã? Conheço um jovem. Muitas vezes a sociedade diz assim: porque não teve oportunidade. Não teve oportunidade de estudar. Não teve uma família rica para pagar estudo. Talvez você conheceu um dos melhores professores médicos chamado Enéas Carneiro. Conheceram? Tido, quem sabe, como até louco, de uma família pobre de Maré de Si. Este homem passava em primeiro lugar em todos os vestibulares e se tornou professor de medicina. Conheço um amigo que saiu, se a minha cidade já não consta no mapa, o lugar onde ele mora depois da minha cidade é que virou poeira. Aonde o vento faz a curva, esse menino é de lá. Esse menino sai da cidade pequena, de uma cidade não, que nem cidade é. É de um fim do mundo mesmo lá. Vem estudar na cidade que não existe no mapa. Estuda, vem para Vitória da Conquista ou Itabuna, salvo engano, faz direito, passa no OAB. E ele diz: eu quero ser policial rodoviário federal. Faz e passa. E hoje é PRF. Mas o que o levou a ser um PRF foi a determinação que havia no seu coração. Eu quero ser e eu vou ser. Eu quero e vou conseguir. Eu irei, mas vou chegar. E Deus está despertando a tua vida para algo novo que Ele tem para você. Deus está despertando a tua vida para algo novo que Ele tem para a tua casa. Deus está despertando a tua vida para algo novo que Ele tem para os teus filhos. Deus está despertando a tua vida para algo novo que Ele tem para a tua família. Por isso eu digo a você: determine e seja determinado, pois a tua determinação estabelecerá a tua condição. Pense nisso. Que Deus te abençoe.